tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, olha, o pessoal do terceiro ano, as duas turmas, terceiro A e terceiro B, certo? Nossa aula dessa quinzena, agora eu vou fazer assim, diferente. Vou trabalhar por quinzena, certo? Então, esse é o nosso conteúdo para essa quinzena. A atividade eu vou passar mais adiante. Então, de início, vocês vão assistir essa aula, vão tirar as dúvidas. Eu vou abrir o grupo durante a semana. Se tiver alguma dúvida, a gente vai discutir. Ou se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar no PV que eu respondo, certo? Essa aula vai estar no YouTube. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Assista essa aula. Aí vocês comentam o nome de vocês e a turma, porque é por esse canal aqui que eu estou fazendo a chamada de vocês. Terminamos a quinzena semana passada e o relatório que eu mandei para a escola e para a Secretaria de Educação com pouquíssimas pessoas do terceiro A e do terceiro B. Por quê? Porque eu não vi vocês comentando, não vi o nome de vocês, então eu não sei se vocês participaram. Procurei trabalho de vocês e a grande maioria não mandou. Gente, eu sei que é um momento difícil, mas a gente tem que continuar, a gente não pode parar, porque se parar é pior. A gente está tentando, a gente está interagindo, claro que a gente não vai ver como deveria ver, mas a gente está tentando passar um pouco do conteúdo, que vocês não fiquem dispersos, vamos dizer assim, que vocês, aquele que queira alguma coisa, estudem, peguem esse tempo que estão em casa para estudar, para fazer uma leitura, para tirar alguma dúvida, o professor está disponível, não só eu como outros, e a gente vai tentando. Eu sei que não é fácil, porque vamos dizer que é uma realidade totalmente diferente, que não era o que a gente estava pensando. Até para a gente estudar é totalmente novo, porque a gente nunca fez isso. Mas a gente tem que se adequar, que é a nova realidade. E aí vamos aprender a usar a nossa tecnologia, certo? Então vocês assistem o vídeo e comentam com o nome e a turma, porque no final da quinzena eu preparo o relatório com essa chamada virtual que eu estou fazendo com vocês, certo? Lembrando, agora vamos ver todos, gente. 2 terceiros, tem média de 70, 80 alunos, eu acho, os 2 terceiros, que o relatório que eu mandei parece que foram 32 alunos das duas turmas. Olha só como tem pouco, nenhuma turma completa foi. Então eu quero que vocês, agora nessa próxima quinzena, a gente não vai, vou tentar não mandar muito trabalho para vocês, para não atarefar muito vocês, que eu sei que muitos reclamam que não está conseguindo, porque muito professor passou a culpa a outra, então nós vamos devagarinho. Agora vocês têm que correr atrás. O Enem eu soube que não vai ser cancelado e vocês têm que correr atrás, certo? Gente, eu passei um trabalho que eu quero fazer com vocês, que no Clube do Livro, vocês viram lá, né? Aí você pega aquele livro que eu passei para vocês, a História de Alexandre, vocês fazem o seguinte, folheia, escolhe uma história e lê essa história e me diz no PV qual foi a história escolhida, o nome e a turma, certo? Porque essa semana eu vou passar um trabalhinho para vocês fazerem. É de leitura de produção. Então, tudo é válido para a gente, principalmente vocês que estão fazendo, que estão estudando, né, agora para o Enem, que é bem importante a gente praticar. Então, essa semana lá, terça, ou quarta ou quinta-feira, eu estou passando com a atividade. Quem não passou ainda, quem não passou, qual foi a história escolhida, passe para mim no PV que eu quero saber, porque aí eu vou passar a atividade, certo? E eu tenho que passar e eu quero ver a participação de vocês. Eu estou pensando, eu creio em Deus e espero estar certo que em junho a gente retorna. E a gente retornando, a gente vai correr contra o tempo, para recuperar todo o tempo perdido. Isso em sala de aula. E vocês têm que estar por dentro, mais ou menos, do que a gente vai ver. Claro que eu sei que a dificuldade é grande para aprender, mas vocês têm que correr atrás um pouquinho, certo? Vamos lá. Então eu vou falar com vocês sobre redação, gente, sobre dissertar. O que é uma dissertação? Que é o tema que o Enem preza muito e ele é um que elimina muita gente. Como dissertar? Então, a gente já falou um pouquinho disso, vou falar de novo, eu trouxe alguns pontos importantes para debater com vocês, para vocês tentar tirar alguma dúvida que resta ainda. Mas é como eu disse e digo, o que você vai melhorar na sua redação é praticando com as orientações que a gente vai dando e vocês vão melhorando, certo?
Aí a atividade que eu vou passar para vocês é uma redação, mas uma redação eu vou passar não agora, vou passar depois, que vai ser no formulário, no Google Formulário. Então quer dizer o quê? Vocês vão fazer a redação de vocês, vão passar para o Google Formulário e envia para mim. Aí eu vou corrigir pelo Google Formulário, certo? E quando a gente voltar às aulas, a gente vai ter uma discussão bem legal e vamos tentar melhorar ainda mais a nossa situação enquanto produzir texto, certo? Vamos lá. Dissertar. Texto dissertativo argumentativo, que é o texto cobrado pelo Enem, certo? Qual o objetivo? Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sob um determinado ponto de vista, fundamentando com argumentos convincentes em defesa de nossas posições, certo? Então quer dizer o que, gente? Vocês têm que ter argumentos convincentes para o texto de vocês estarem bem claros do que vocês querem dizer. Você tem que conhecer o assunto, determinado assunto, e escrever sobre esse assunto. Não é difícil, é só você organizar as suas palavras no seu texto. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre um ponto de vista, opinando e persuadindo. O que é persuadir? Você convencendo o outro que está lendo que você está certo do seu ponto de vista. Isso é o dissertar. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias quando procuramos justificativas para elevação dos preços, quando a gente comenta, eita, como está caro isso tal, que você argumenta por que está caro. Isso é dissertar. Quando o aumento da violência, quando você diz, eita, Arapiraca está violenta, porque isso, por causa daquilo, tal, tal, tal. Isso é dissertar. Para o desemprego, eita, não tem emprego, que você comenta, você conversa com um amigo, isso é dissertar. Qual a diferença? Você está conversando, não está escrevendo. Mas isso é dissertar. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, que é a natureza, as guerras, a AIDS, a natureza, a poluição, o desmatamento, o aquecimento global, etc. Então quer dizer o quê? São comentários que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa realidade, na nossa atualidade que a gente conversa. Isso é dissertar. A diferença é que a gente vai colocar no texto o que a gente pensa, o que a gente argumenta, que a gente acha certo, certo? Então veja bem, olha, defendemos nossos pontos de vista em relação à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais, ao avanço da tecnologia, à genética. Em suma, dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento, defesa de ponto de vista, descoberta de soluções, significa refletir sobre o mundo que nos cerca. Então, quer dizer o quê? Sobre a atualidade. Então, aquele cara que ele está por dentro de toda a atualidade que está acontecendo em volta a ele, não é difícil você saber o que você falar. Agora a gente tem que organizar nossas ideias para colocar no texto. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, que a tese é o quê? Um ponto de vista seu sobre determinado assunto, apoiado em dados, fatos, que é o exemplos, fundamentações, enfim, em argumentos, informações que comprovem sua tese. Qual a estrutura? A estrutura do texto dissertativo. Um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo são, vamos lá, expor as ideias desordenadas no papel, falta de uma linha de raciocínio, coerência, que é a coerência, não relacionar uma ideia com outra, que é a coesão, e não provar absolutamente nada. Então, quer dizer, você escreve e você não provou nada. Então, tem que ter uma estrutura, tem que ter um argumento forte para o seu texto ter uma textura que passe uma verdade. Não é uma verdade geral, é uma verdade sua, que você pensa, que você acha que é o correto, certo? As partes da dissertação devem estar bem definidas, intimamente ligadas. O modo de se estruturar a redação é o que mais se valoriza para a inteligibilidade do texto. Olha que palavra bonita e difícil, certo? O texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes. Introdução, que nós já sabemos, apresentação da ideia principal ou a tese, que é o argumento, né? O seu ponto de vista,
Desenvolvimento, apresentação de argumentos que sustenta a ideia principal, você tem a ideia, então você vai desenvolver sua ideia. E a conclusão, apresentação de um resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. A introdução, como a gente pode melhorar a nossa introdução? Veja bem, normalmente apresenta a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor saiba de que o texto vai tratar. Então, corresponde geralmente a um parágrafo. Então, um parágrafo você tem que dizer o que você vai falar, qual tema você está abordando. Ele tem que compreender logo no início daquilo que você quer expressar. Isso é a introdução. A introdução deve apresentar a ideia, o núcleo do texto, apontar o que o texto trará no desenvolvimento, transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. O desenvolvimento, vamos lá. A introdução a gente já falou um pouquinho, agora nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento, certo? A introdução aqui, ó. Então, apresentar uma ideia, o núcleo do texto, apontar o que o texto tratará no desenvolvimento, que é a apresentação, não é isso? E transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. O desenvolvimento é parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Então, o seu ponto de vista que você vê a situação. Pode haver mais de um parágrafo no desenvolvimento, dependendo da quantidade de linha disponível, certo? Então, o desenvolvimento pode... O ideal seria 2 parágrafos. Um para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Esse é o ideal. Claro que tem conteúdo que a gente domina mais um pouquinho, pode se estender, mas esse seria o ideal. Desenvolvimento, certo? Parte que se discorre sobre o assunto abordado pela tese. Utiliza-se de fatos e de exemplos. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão, certo, gente? Então, é isso. São fatos e argumentos com que o conteúdo ideológico que você pensa da tese, do seu ponto de vista, seja plenamente desenvolvido, levando uma conclusão. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da conclusão. Síntese das ideias, apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Então, quer dizer o quê? Você já fez a sua introdução e o desenvolvimento. Agora você vai apontar, do seu ponto de vista, como deve resolver esse problema. Qual o problema? O problema do desmatamento, o problema da política. Do seu ponto de vista, o que deveria ser feito? Aí você coloca para a conclusão. Conclusão é o acabamento da redação, parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, que é de repente, assim, no alvoroço, não. Como também não pode ser acabada de súbito. Tem que ser com calma, lendo sempre o que você fez, para ele ter uma amarração de ideias. Pode funcionar de 3 maneiras. Retomada da ideia central, a fim de confirmá-la, resumo das ideias principais apresentadas e discutidas, sugestão de solução para a resolução da problemática abordada. Isso tudo você tem que resumir na sua conclusão. Observações que você tem que fazer no seu texto. Veja bem, a linguagem que tende à impessoalidade. Então, não é você que esteja pensando nisso, que é o seu ponto de... vamos dizer, o que você quer que aconteça, você acha que o certo é isso. Não, você tem que ser impessoal. Por isso, os verbos e os pronomes são empregados na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa, ele, o governo, o Brasil, sempre na terceira. Nunca você diga eu acho, eu penso, eu quero. Nunca faça isso. A variedade linguística predominante é o padrão. Então, a variação linguística você tem que ter. É predominante, é padrão. Você tem que ter um linguajar compreensível de tudo. Os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo. Então, você tem que entender que os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo. O que é o presente indicativo? Você indicando, mostrando solução. Então, você tiver dúvida o que é o presente indicativo, volta lá
e você dá uma estudada e para melhorar o emprego dos verbos na sua produção. Então, é presente o indicativo, indicar, mostrar a realidade como é, do seu ponto de vista, certo? Em resumo, a linguagem do texto dissertativo é: a linguagem desse tipo de texto é denotativo. Denotativo é o quê? Denotativo, eu já expliquei para vocês, vem de dicionário. Então, a linguagem verdadeira, não a linguagem mentirosa, não a linguagem metafórica, não você usando metáfora, tem que ser verdadeira. Isto é, preocupado com a informação. Deve ser uma linguagem pessoal e objetiva, com o emprego da forma culta e forma da língua padrão. Então, a forma culta é o quê? Respeitando a gramática corretamente, certo? Não pode você escrever com gírias, com cacuetes. Você tem que ser o mais claro possível, usando sempre a gramática. Argumentação nos textos dissertativos. Deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações que se pretende como conhecimento verdadeiros e dessa forma se tornar convincente. Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através dos seus argumentos, demonstrar conhecimento de mundo, com clareza, domínio da língua, seleção de conteúdos pelos seus valores reais, organizando-se de forma coesa e coerente entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, contemplando assim o ponto de vista inicial. Tipos de argumento aos quais podemos recorrer. Argumento com base em citação, fundamenta-se mediante a citação de uma frase que você já ouviu, um pensamento que você conhece, você quer colocar no seu texto, aí tem que ter aquela amarração. E você coloca esse argumento, essa citação, agora você diz de quem é o texto, para não deixar claro que é seu. Então, pensamento de uma autoridade ou especialista no assunto, promove a credibilidade do texto. Então, quer dizer o quê? Se você faz um texto com dados, você diz cerca de média, vamos dizer uma média de 30% da população brasileira é assim, assim. Segundo a revista, ou segundo a pesquisa tal. Isso dá o quê? Dá uma segurança no seu texto. Então, quer dizer o quê? Quem está lendo sabe que você leu e você tem um domínio a falar porque você estudou. Enriquece o texto com informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área foco. Fornece exemplo de ponto de vista semelhante ou divergente sobre o assunto, objeto de sua pesquisa. Citação direta. O que é uma citação direta? Vamos lá. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, então olha só como é uma citação direta, você quer citar esse teórico, Leontiev, aí você coloca: por esse termo designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Você pode notar que tem aspas e você coloca mais à frente quem foi que disse essa frase. Porque aí dá mais consistência ao seu texto do que você está falando e uma citação de um autor, certo? Citação indireta. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, olha só, como ao identificar o conceito, você coloca o nome do autor, afirma que, pelo termo mencionado, quem mencionou? O autor que você quis colocar. É possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo, o que satisfazem uma necessidade humana específica, certo? Então tem que ter argumento com base no senso comum, fundamenta-se nas ideias voltadas para princípios e valores que são reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas de uma sociedade. Refere-se a conceitos considerados irrefutáveis, partilhados. Então, isso são argumentos que você, quando você quer falar de determinado assunto, você tem que ter base. Você tem que ter lido, tem que ter ouvido falar para ter consistência do que vai falar. Também não pode falar aleatoriamente, eu acho que é assim, não. Você tem que ter base para dar consistência ao seu texto. Argumento com base em evidência são aqueles fatos que comprovam a tese, confirmam crédito ao texto, dados estatísticas, pesquisas, informações
comprovadamente científico, ou seja, de fontes sérias, certo? Então você tem que ter de fontes sérias. Também não posso botar de qualquer coisa, já para dar credibilidade ao seu texto. Argumento com base no raciocínio lógico. Estabelece uma relação de causa e consequência, para que não se prejudiquem a sequência ordenada dos parágrafos, nem o sentido geral do texto, certo? Mantém a coesão e coerência entre palavras e entre parágrafos. Então, é um argumento com base no raciocínio lógico. Então, você tem que ter um raciocínio lógico e ter uma coesão e coerência para colocar as informações que você pretende em seu texto. A importância dos exemplos no seu texto. Veja bem, o exemplo dá vida ao texto, esclarece o raciocínio, iluminam a compreensão, intensifica o processo de persuasão, expondo as ideias de modo concreto. Não só ilustra o texto, mas levam o leitor a sentir, a pensar, a viver. Então, a importância de você dar exemplos no seu texto. Se você pega um texto falando sobre a natureza, você dá exemplo que você já ouviu falar, ou que você ouviu uma reportagem, ele dá mais consistência ao seu texto, fica o texto mais verídico, com aquela realidade maior, sabe que você tem um conhecimento prévio para falar de determinado assunto. Então, leia uma proposta de redação da FUVEST e uma dissertação que obteve nota máxima. Observe como o texto foi desenvolvido. Veja bem, Terra de Cegos. Há um conto, aí é o nome do autor, chamado A Terra dos Cegos, que narra o esforço de um homem com visão normal para persuadir uma população cega de que ele possui um sentido do qual ela é destituída, fracassa e, afinal, a população decide arrancar-lhe os olhos para curá-lo de sua ilusão. Então, veja bem como o cara começou esse texto. Ó. Há um conto, então quer dizer, ele já leu sobre isso. Ele começou o texto dele bem, então ele teve nota máxima nesse texto. Isso foi a introdução. Ó, discuta a ideia central do conto, comparando com o ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem nunca ouviu esse ditado? Em sua opinião, essas ideias são antagônicas ou você vê um modo de conciliá-las? Então, faça uma reflexão sobre essa ideia. Vamos lá. Olha um texto. A audácia de enxergar à frente. A capacidade de estar à frente de seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem. A dureza das sociedades humanas em aceitar certas noções desmente, não raro, o ditado popular que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então veja bem o texto, gente, que ele usou, e usou um ditado popular que se encaixou direitinho no que ele queria falar. Ele colocou o título A Audácia de Enxergar à Frente. Então quer dizer, o tema é falando sobre isso, já colocou o título, já fazendo a contextualização do tema. Exemplos: a história é pródiga em nos apresentar. Sócrates foi obrigado pela sociedade ateniense a tomar cicuta em razão de suas ideias. Giordano Bruno, que concebeu a Terra como um simples planeta, tal como sabemos hoje, foi chamado herege e queimado. Darwin debateu-se contra a incompreensão e condenação de suas ideias, mais tarde aceita. Vocês vejam que ele usou muitos autores que ele conhece, colocou no texto dele e falou um pouquinho de cada um. Ainda hoje temos exemplos de procedimentos similares. Oscar Arias, presidente da Costa Rica e Prêmio Nobel da Paz, ainda há pouco tempo se debatia contra a sociedade de seu país que teimava em colocar obstáculos à sua atuação. Em tempo, o mérito de Oscar Arias nem era o de estar à frente de seu tempo, mas simplesmente o de analisar os problemas do presente. Esse mal não será curado tão cedo. Isso porque as pessoas que conseguem enxergar à frente apresentam ao homem o que ele odeia desde tempos imemoriais, a necessidade de rever as próprias convicções. Enquanto esse ódio, ou será medo, não for superado, a humanidade continuará mudando outros. Giordano Bruno
para a fogueira da incompreensão e do isolamento, e ignorando as pessoas de visão, continuará cega para o futuro e para si mesmo. Tá vendo, gente, como ele organizou a ideia, o texto muito bom. Esse texto teve a nota máxima no vestibular da FUVEST, certo? Vamos partir do princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido precisa ser claro, bem organizado nos seus atos de comunicação. Isso quer dizer o quê, gente? Quando a gente acaba de de escrever o texto, a gente tem que ler, para saber que aquela ideia que a gente queria passar, será que foi passada certinha para o texto? O que acontece é muitos alunos escrevem o texto, não lê. Tem que ler com calma, entendendo o que ele quis passar. Ou pede alguém para ler, para ver se tem uma compreensão. Porque só assim a gente vai consertando nosso texto, certo? Algumas formas de se iniciar uma dissertação. Vamos lá. Definição. Pode-se começar a dissertar fazendo uma definição do tema, para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Veja bem, ó, violência consiste em, claro, se o texto for falar da violência, você pode começar, violência consiste em, completa. Você começou sua dissertação na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa, já para ficar bem claro. A violência se caracteriza como um ato violento é quando existe violência. Tá vendo, gente, que o verbo foram todos usados na terceira pessoa, então preste atenção quando for produzir o texto de vocês. Comparação. Tem-se também a opção de começar buscando uma definição do tema, por comparação. Então, olha só, atribui-se a violência como, a violência torna-se semelhante a violência parece com, lembra. Tá vendo que você pode começar sua produção textual usando esses verbos, que fica legal, e aí você completa seu raciocínio. Ou também por citação. Pode-se ainda iniciar um texto com uma citação relativa ao tema. Uma frase interessante, um verso, um fragmento. O ideal é que a citação seja feita de modo clássico, entre aspas, não esquecer a sua citação, bota em aspas, entre aspas, porque quem estiver lendo sabe que não foi você que essa fala não é sua. Reproduzindo exatamente as palavras do autor e com indicação da fonte de onde foi retirada, certo? Em seguida, faz uma pequena análise, um breve comentário a respeito da opinião citada, expondo ao mesmo tempo o seu ponto de vista sobre o assunto. Histórico. No início do texto, pode fazer um histórico, uma explanação rápida do tema através dos tempos, dando ao tema uma abordagem temporal, uma abordagem de tempo. Antes a violência era assim, agora assim. Ontem a violência era tarará, hoje a violência é, amanhã será. Então você pode fazer esse contexto histórico no seu tema. Depois do histórico, apresenta-se a ideia central, inicia-se a argumentação. Vamos lá. Exemplo, pode-se também escolher um fato, exemplo expressivo, para iniciar o texto. Em seguida, faz-se uma análise interpretativa desse exemplo, o que poderá ou não ser retomado mais adiante, revelando nossa visão sobre o tema. Iniciar uma dissertação a partir de um exemplo dá concretude e comunicabilidade ao texto. Estatística. Pode-se começar a redação pela apresentação de um dado estatístico, como eu já falei para vocês, esclarecedor sobre o tema. O procedimento é praticamente idêntico ao de iniciar o texto pela exemplificação. Um resumo daquilo que se pensa sobre o assunto da redação. É uma das possibilidades de início. O começo da dissertação funcionaria assim, como uma espécie de índice de sumário do texto, em que se apresentaria de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. Vamos lá, olha só. É possível afirmar que desde 2004, alguns eleitores desinformados vêm sendo confundidos, principalmente por causa de falsos e-mails que circulam pela internet. Essas mensagens de autoria desconhecida transmitem uma informação incorreta sobre o voto nulo e acaba convencendo cidadãos insatisfeitos com os políticos
anular seu voto. Então, gente, olha só como começou a sua redação. Então, veja bem, você pode começar contando um resumo da história que você quer expor no seu texto. Outro resumozinho. Porém, muitos eleitores não sabem que o único voto capaz de anular a eleição é o voto que é anulado decorrente de algum acontecimento que prejudica o processo eleitoral, como, por exemplo, a falsificação de votos, a compra de votos ou furto de urnas. Assim, o voto nulo é apenas uma manifestação direta da pessoa que vota, muitas vezes pensando que pode anular a eleição e ter como consequência a substituição dos candidatos, sendo aparentemente algo vantajoso. Olha só uma redação, essas são trechos de redação de aluno do ensino médio, redações boas que eu tirei para mostrar a vocês. Olha outro. Então, em alguns casos, quando uma pessoa vota nulo, visando a provocar uma nova eleição, ela está sendo muitas vezes enganada por falsas informações que recebeu na internet ou que ouviu de alguém, o que faz com que o leitor desperdice um dos nossos direitos mais valiosos, o direito de escolher um candidato para representá-lo politicamente. Assim, antes de uma pessoa votar, além de pensar qual será o melhor candidato para votar, deve ter cuidado de não se enganar com informações incorretas, procurando sempre confirmar essas informações, verificar se as fontes são confiáveis, pois assim os eleitores estarão valorizando o seu voto. Então, gente, isso é uma redação falando sobre eleição, certo? Então, veja bem, um aluno do ensino médio, ele soube organizar suas ideias e falar direitinho o que ele queria passar, a informação dele. Passou contando uma história, exemplificando, mas no final mostrou todo o seu ponto de vista sobre a eleição. Então, a linguagem dissertativa. Então, gente, olha só, a linguagem dissertativa é a adequação. A redação deve obedecer a norma culta escrita, evitando-se repetições inexpressivas, que eu digo sempre para vocês. Evite repetir as palavras, use outros conectivos, outros pronomes, outros verbos, outras palavras que passam a mesma informação sem precisar repetir elas. Gírias, vocabulários imprecisos. Então você tem que ter clareza, deve-se evitar ambiguidade e obscuridade. Tem que ter concisão, evitar redundância. Quando eu digo eu vi com meus próprios olhos, é uma redundância. Então não pode ocorrer isso. Prolixidade, coesão, evitar frases de período desconexo que não tem nada a ver com o seu texto. Expressividade, evitar as frases feitas em lugares comuns. Certo, gente? Então, pessoal, isso é um pouquinho que eu falei para vocês sobre texto dissertativo. Então, quer dizer o quê? Dúvidas, vocês voltam lá para o texto, vê o que foi que não ficou claro, para ver se vocês entendem. Então, eu também vou disponibilizar um vídeo com outro professor falando um pouquinho sobre texto dissertativo. Então, é interessante que você veja, assista, para tirar as dúvidas que ainda persistem, certo? Porque sempre é bom outro professor usar outra didática. E lembrando, comenta lá o teu nome e a turma que assistiu esse vídeo, porque só assim eu vou fazer a chamada, certo? E mais adiante eu vou passar a atividade dessa aula. Então, de início, o que eu quero que vocês façam agora é vocês assistirem esse vídeo, estudarem. Se vocês acharem que deve, vocês anotarem no caderno, que é muito bom, porque quando a gente está escrevendo nosso texto, tem alguma dúvida, volta lá, informação para ver se dá uma clareza, ok? Muito obrigado, por hoje é só.